Hello, my name's Andrew Farley and I'm from Lubbock, Texas. Boa tarde, meu nome é Andrew Farley e eu sou de Lubbock, no estado do Texas. I'm a pastor here in Lubbock and also the author of some Christian books. Eu sou pastor aqui nessa cidade e também autor de alguns livros cristãos. I'm really excited to be talking with you today about the grace of God and what it means to walk by the Spirit. E eu estou muito feliz de poder falar sobre a graça de Deus com vocês e o que significa andar no Espírito. I found myself lying on the floor of my apartment and I was begging God for answers. E houve um certo momento na minha vida em que eu me encontrei no chão do meu apartamento, clamando a Deus, pedindo que Ele me desse algumas respostas. I was saying, God, I am doing everything they say to do. I'm reading my Bible 4 or 5 hours a day. E eu disse a Deus, Deus, eu estou fazendo tudo o que me disseram que eu deveria fazer. Eu estou lendo a minha Bíblia 3, 4 horas por dia. I'm sharing my faith with everyone I know. I'm in church every time the doors are open. Eu compartilho a minha fé com todas as pessoas que eu conheço. Cada vez que a porta da igreja se abre para alguma reunião, lá estou eu. And yet I still don't feel close to you and I don't feel like I'm growing spiritually. E no entanto, eu continuo me sentindo distante de ti e continuo sentindo que eu não estou crescendo espiritualmente. And at that point, God started over with me, and from that day forward, I began learning about what the new covenant is. E a partir daquele momento, então, Deus começou algo novo na minha vida e eu comecei a aprender o que realmente representa ou significa a nova aliança. And in the scriptures in Hebrews 8, it says the new covenant will not be like the covenant that God made before. E em Hebreus 8, versículo 9, Deus diz que a aliança que Ele vai fazer com o seu povo não será uma aliança igual àquela que tinha sido feito com os antepassados. So I began to expect something radically different from God. E então o que aconteceu foi que eu comecei a esperar algo radicalmente diferente da parte de Deus. The reason that Hebrews 8 says something new came on the scene was because the people of old were not faithful. E o motivo que esse texto de Hebreus fala de algo novo numa nova aliança é porque aquelas pessoas da antiga aliança, elas não foram fiéis à aliança. And so today in the church we seem to be debating eternal security. E hoje na igreja, com muita frequência, nós às vezes temos debates e discussões acerca da segurança eterna, da certeza absoluta da salvação. But eternal security was a problem of the old covenant, not the new. Agora, esse problema da segurança eterna era um problema da velha aliança e não um problema na nova aliança. The entire reason that the new covenant was brought in was to solve this problem. E o motivo principal, digamos assim, pelo qual a nova aliança foi criada foi justamente para resolver esse problema. In the book of Hebrews it says, because God could swear by no one greater, he swore by himself. Em Hebreus diz que como Deus não podia jurar por alguém maior do que ele mesmo, então ele jurou por si mesmo. And so the new covenant is not a promise between God and man. Então a nova aliança não é uma promessa entre Deus e o ser humano. The new covenant is a promise between God and God. A nova aliança é uma promessa entre Deus e Deus. And we are simply people that benefit from it. E nós somos simplesmente as pessoas que se beneficiam dessa promessa que Deus faz consigo mesmo. Now, to really understand this new covenant, I want you to imagine a fictitious conversation. Então, para que a gente possa entender essa nova aliança, eu gostaria que você imaginasse uma conversa fictícia. Between Moses and Jesus of Nazareth. Imagine então Moisés conversando com Jesus de Nazaré. And Moses would turn to Jesus and he would say, passport, please. E Moisés então vira-se para Jesus e fala, por favor, o seu passaporte. But Jesus would have no passport, at least none that would qualify him. Mas imagine então Jesus não tendo um passaporte, pelo menos não tendo um documento que poderia qualificá-lo. Now what do I mean by that? Well, it very clearly says in the book of Hebrews chapter 7.
E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que como diz claramente em Hebreus capítulo 7, that Jesus Christ came from the tribe of Judah, not from the tribe of Levi. que Jesus ele veio da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Why is this a big deal? E por que isso é uma coisa que tem alguma relevância? Because all of the Old Covenant priests were of the tribe of Levi. Porque todos os sacerdotes da antiga aliança haviam vindo da tribo de Levi, right? Yes. Da tribo de Levi. And Jesus comes on the scene breaking all the rules. Então Jesus já entra ali na coisa, na jogada, já entra em cena quebrando todas as regras. It says in Hebrews 7 verse 13, Em Hebreus 7, versículo 13, diz o seguinte: it says, Jesus, of whom these things are said, belonged to a different tribe, and no one from that tribe has ever served at the altar. No texto aqui diz o seguinte, que Jesus, de quem todas essas coisas são ditas, ele pertencia a uma tribo diferente e ninguém daquela tribo de Jesus havia jamais servido no altar do templo. Now, why did God do this? Por que será que Deus fez isso? He did it to show that when the priesthood has changed, the law must change also. Deus fez isso para mostrar que quando o sacerdócio havia sido mudado, a lei também tinha sido mudada. In other words, you can't have Jesus as your priest and still call the law your covenant. Então, o que significa é o seguinte, você não pode ter Jesus como seu sacerdote e continuar considerando a lei como a sua aliança. This is one of the strongest arguments to abandon law and hold tightly to the new covenant. Então, esse é um dos argumentos mais fortes para nós abandonarmos a lei e nos agarrarmos firmemente à nova aliança. God does not want us to make a compromise. Deus não quer que nós nos comprometamos nesse sentido. And so Jesus comes on the scene, a rebel, a renegade, a table turner. Então Jesus entra em cena como um rebelde, como um renegado, como alguém que vai virar a mesa. He could have been from the tribe of Levi, only adding a little bit to what the priests had already taught. Ele poderia ter sido um membro da tribo de Levi, então simplesmente acrescentando algumas coisas àquilo que os sacerdotes já tinham falado. But God would not have it that way. God was shouting from the rooftops that we are under grace, not law. Mas Deus não quis fazer dessa maneira. O que Deus quis fazer foi o contrário. Gritar do alto do telhado que nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. But when did this new covenant really begin? Agora, quando é que essa nova aliança começou de fato? You know, I want you to imagine that you try to pull a fast one on your parents, just like the prodigal son did. E eu gostaria que você imaginasse, então, você fazendo uma arte, digamos assim, aprontando com seus pais, assim como aquele filho pródigo fez com seu pai. You go to your parents and you ask them for your inheritance early. Imagine, então, que você chega aos seus pais ainda vivos e pede a sua parte na herança que pertence a você. Well, the reason that can't happen is the lawyers, they won't let that happen. O motivo que isso não vai acontecer hoje em dia é que os advogados simplesmente não vão deixar que isso aconteça. The truth is that an inheritance only comes to you once there's been a death. A verdade é que uma herança somente pode ser recebida após que uma morte tenha acontecido. And in Hebrews chapter 9 verse 16 it tells us this very thing. Em Hebreus 9, versículo 16, nós lemos exatamente isto. It says, in the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is only in force when someone has died. Diz que no caso de um testamento é necessário provar a morte daquela pessoa que havia escrito o testamento, porque um testamento somente se torna vigente após a morte daquela pessoa que o tenha feito. Now, why is the author of Hebrews talking about inheritances and wills and deaths? Por que será que o autor de Hebreus, então, está falando sobre herança e testamento e morte? Well, he's talking about when the new covenant actually begins. Ele está falando, então, a respeito de quando é que a nova aliança de fato começou a ser vigente. Now, we Christians today, it's very popular for us to think that the New Testament or the New Covenant
begins in Matthew chapter 1. É muito como assim, muitos cristãos hoje em dia pensam que a nova aliança começou no primeiro versículo do primeiro capítulo de Mateus. But the truth is that the new covenant does not begin at the birth of Jesus. A verdade é que a nova aliança, ela não começou com o nascimento de Jesus. Instead, it begins at the death of Jesus Christ. Ao invés disso, a nova aliança começa no momento da morte de Jesus Cristo. Because a covenant or a will or a testament does not go into effect unless there's been a death. Porque um testamento, uma herança, digamos assim, ela só começa a ter efeito a partir do momento da morte daquela pessoa que teria feito aquele testamento. Now, why is this such a big deal? E por que isso é uma questão tão importante? Well, have you looked at some of the harsh teachings of Jesus? Você, por acaso, já prestou atenção em alguns dos ensinos extremamente difíceis que o próprio Jesus nos deixou? Cut off your hand, Quando ele fala para cortar a sua mão, pluck out your eye, arrancar um dos olhos, be perfect exactly like God, quando ele diz que nós temos que ser perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, and that God will only forgive us if we forgive others. e Jesus também diz que Deus somente vai nos perdoar se nós perdoarmos aos outros. Don't even get angry at someone, Fala até para nem sequer ficar com raiva de uma pessoa. and don't even think lustful thoughts in your heart. Jesus, inclusive, fala que nós não podemos sequer ter pensamentos impuros, sexuais impuros com relação a outra pessoa. And yet, most of us Christians today, we retain our limbs and we have our eyes. E, no entanto, a maioria de nós cristãos hoje temos as nossas duas mãos, temos os nossos dois olhos. And yet these things cause us to sin, don't they? E, no entanto, essas coisas fazem com que nós pequemos, não é verdade? So on some level, we recognize that Jesus was trying to preach despair and not hope in those moments. E então, em algum nível, nós percebemos que quando Jesus estava pregando aquelas coisas, dando aquelas ordens, ele estava como que querendo pregar o desespero e não necessariamente esperança para quem estava ouvindo. And so, as we look at the true beginning of the new covenant at Jesus' death, Então, quando nós vemos e enxergamos que o início da nova aliança acontece no momento da morte de Jesus, then we can begin to understand the purpose of some of his harsh teachings. aí nós começamos então a entender qual foi o propósito de alguns daqueles ensinamentos tão pesados de Jesus antes da sua morte. He was burying people in a desperation so that then he could bring a hope through the new covenant. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo era enterrando as pessoas numa forma de desespero para que ele pudesse trazê-las de volta por meio de uma nova aliança. People heard his teaching, As pessoas ouviam os ensinos de Jesus and the Pharisees went away mad, e os fariseus, eles se afastavam muito bravos com Jesus, and the rich man went away sad. e aquele jovem rico se afastou muito entristecido. Mission accomplished. A missão de Jesus havia sido cumprida. In other words, a lot of the teaching of Jesus would be considered Moses 2.0, the difficult version. Então, talvez boa parte dos ensinos de Jesus nós poderíamos considerar como se fosse uma espécie de Moisés ponto 2, digamos assim, a segunda versão, ou seja, a versão mais difícil ainda. And so, when we think about what Galatians 4 tells us, Galatians 4 reveals something incredible. Então, quando nós pensamos naquilo que Gálatas 4 nos revela, que é alguma coisa incrível, It says that Jesus was born of a woman, which we already know. Diz no texto, não é, que Jesus nasceu de uma mulher. But in the next phrase, it says something very peculiar. It says, born under law. Mas na próxima frase diz algo muito peculiar. Diz o seguinte: ele nasceu debaixo da lei. So it's not baby Jesus in a manger that brings in the new covenant. Então não é o bebê Jesus numa manjedoura que traz a nova aliança. It's Jesus Christ hanging on a cross, the cross of Calvary, that truly initiates the new. Então é Jesus na cruz, adulto, morrendo lá na cruz. É ele quem verdadeiramente inicia a nova aliança. But what does the new covenant really mean?
Agora, o que é que realmente essa nova aliança significa? First, it means a new kind of forgiveness. Primeiro, representa um novo tipo de perdão. I want you to imagine that an Old Testament priest comes running down the hillside holding a perfect lamb above his head. Eu quero que você imagine então um daqueles antigos sacerdotes descendo o morro, correndo, segurando sobre a sua cabeça um cordeiro perfeito. And he shows it to the town and everyone celebrates its perfection. E ele mostra então esse cordeiro perfeito, ele mostra para as pessoas ali da cidade, do vilarejo, e todos admiram a sua perfeição. You know what would happen at that moment? Vocês sabem o que aconteceria naquele momento? The doors of the temple could shut forever. As portas do templo poderiam ser fechadas para sempre. Or the tabernacle could be disassembled and hauled away. E o tabernáculo poderia ser desmontado e guardado. Now why? Because the perfect sacrifice has finally come. Por que isso aconteceria? Porque se aquele sacerdote de fato encontrasse um sacrifício absolutamente perfeito, é isso que ele seria, absolutamente perfeito. Now, did this ever happen in the history of the Old Testament? No. Agora, será que isso aconteceu alguma vez em toda a história do Velho Testamento? Não, não aconteceu. But what was it that John the Baptist declared? Mas o que é que foi que João Batista declarou? Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And so you know what this means for us today? E você sabe o que é que isso significa para nós hoje? It means that all systems of getting more forgiveness, the doors can be shut on them. Diz que todos aqueles sistemas que implicam em que nós devemos continuar procurando por mais e mais perdão podem ser fechados, podem ser simplesmente cancelados. It means that any methods that we've created to make ourselves more cleansed before God, those methods can be disassembled and hauled away. E significa que todos aqueles métodos que nós desenvolvemos para sermos mais aceitos ou mais puros diante de Deus podem ser desmontados e guardados e simplesmente eliminados. Because the perfect sacrifice has arrived and it is enough. Tudo isso porque o sacrifício perfeito chegou até nós e esse sacrifício é suficiente. It says in Hebrews chapter 10, Em Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: the law can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make anyone perfect. Então que a lei, ela não é capaz, jamais é capaz, de por meio daqueles sacrifícios que são repetidos infinitamente, ano após ano, ela não é capaz de aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. And it says if they would have been made perfect, then what would have happened? Pelo contrário, diz, se os sacrifícios fossem perfeitos, o que teria acontecido? The offerings would have stopped being made. Aquelas ofertas, então, cessariam, não haveria mais necessidade de fazer oferta se a oferta fosse perfeita. And most important of all, that they would have been cleansed once for all. E mais importante ainda, se aquelas ofertas antigas tivessem sido perfeitas, eles teriam sido purificados de uma vez por todas e não teriam que repetir as ofertas. And that is precisely the kind of forgiveness that we have once for all. E é exatamente este tipo de perdão que nós temos, uma vez por todas, e nunca mais é necessário. I want you to imagine that you are standing outside of the temple interviewing a Jewish man. Imagine então que você esteja do lado de fora do templo entrevistando um homem judeu. And you say to the man, I remember seeing you this morning when you were on your way to the temple. E você diz para ele assim, eu me lembro de ter visto você esta manhã, quando você estava caminhando, indo para o templo. And you looked so down and so guilty. E você parecia tão abatido, você tinha uma aparência de culpa. But now you look so relieved and free. Mas agora você parece tão aliviado, tão livre. What's your secret? Qual é o seu segredo? And so as you ask this Jewish man more and more questions, Então, à medida em que você perguntasse a esse judeu mais e mais questões, you say, did you go into the temple and promise God that you would do better next year? será que você entrou no templo e prometeu a Deus que no ano que vem você vai se comportar melhor? Or did you go into the temple and confess
all of the sins you committed over 365 days? Ou será que você entrou no templo e confessou a Deus todos os pecados que você cometeu durante os 365 dias do ano passado? Or did you go in there and ask for forgiveness for each one? Ou você entrou lá naquele local e pediu perdão de cada um desses pecados? Every Jewish person would give you the same answer. Toda pessoa judia, qualquer judeu te daria a mesma resposta. No, I didn't go in there and promise God I'd do better. Não, eu não entrei lá e prometi a Deus que eu me comportaria de forma melhor. And I didn't go in there and confess or ask for forgiveness. E eu também não fui lá confessar ou pedir perdão. There's no way that I could remember 365 days of sins. Não há como eu poderia me lembrar de 365 dias e tudo o que eu fiz naqueles dias. And then you ask the man, E aí você perguntaria àquele homem, then why is it exactly that you feel so much better? então me diz, por que é que você se sente melhor? And every Jewish man would give you the same response. E todo judeu te daria a mesma resposta. I feel better because of the blood of bulls and goats. Eu me sinto melhor por causa do sangue de bois e de bodes. And this is God's blood economy. E essa então é a economia de sangue de Deus. And this economy has been in place for thousands of years. E essa economia então, ela tem existido já há milhares de anos. And it's the same today. E continua sendo a mesma economia hoje. It is not our words that bring us more forgiveness. Então não são as nossas palavras voltadas a Deus que nos trazem mais perdão. It is not our confession or our asking that initiates God. Não é a nossa confissão ou o fato de nós pedirmos perdão que faz com que Deus tome uma resposta em direção a nós. As the book of Hebrews says, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Como diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. And so we see God's economy. The only difference is today, how many times was blood shed? Então, a diferença que nós vemos nessa economia é a seguinte: hoje, no nosso tempo hoje, quantas vezes sangue foi derramado? One time for our sins, it will never be repeated. Uma só vez sangue foi derramado pelos nossos pecados e jamais, esse derramamento de sangue jamais será repetido outra vez. And so we Christians are not people who are being forgiven progressively. Então nós cristãos não somos pessoas que estamos sendo perdoados de forma progressiva. We are forgiven people. Nós somos pessoas perdoadas. I want you to imagine that every night before I go to sleep, what I do is I go around the house and lock all the doors. Eu quero que você imagine então que todas as noites, antes de dormir, eu saio pela casa trancando todas as portas. And then I turn out all the lights downstairs. E aí eu desligo todas as luzes do andar de baixo. And I go upstairs and get into bed with my wife. E aí eu vou pro andar de cima, pro meu quarto, e me deito lá junto com a minha esposa. And I lean over to her and I ask her, honey, will you marry me? E imagine eu chegar para ela, então me aproximar dela e falar, querida, você se casa comigo? And the next night, the same thing. Agora imagine que essa mesma coisa se repete na noite seguinte. And again, every night. E repetidas vezes todas as noites. Well, at first, this might be funny. No começo pode até parecer uma coisa engraçada. But eventually, my wife would be quite annoyed. Mas eu acho que vai chegar um ponto em que a minha esposa vai começar a ficar irritada com essa história. She might say something to me like, Talvez ela diga algo do tipo, don't you remember that we are married? você não se lembra que nós já nos casamos? Don't you remember the wedding vows? Você não se lembra daqueles juramentos de casamento que nós fizemos um ao outro? I could show you the photo album. Eu posso abrir o álbum de fotos e mostrar para você. Now, is it any different when we keep asking God for forgiveness over and over? E não seria diferente, será, quando nós começamos a repetidas vezes nos aproximarmos de Deus, pedindo por perdão a cada dia pedindo perdão? What is God's response except, don't you remember, you're a forgiven person? Qual seria a resposta de Deus? Provavelmente ele diria, você não se lembra? Você já é uma pessoa perdoada.
Don't you remember the vow? Your sins I remember no more. Você não se lembra daquele juramento que eu fiz, que eu jamais me lembrarei, me recordarei dos seus pecados outra vez? Or maybe you need another look at the photo album, epistle after epistle after epistle, Talvez- showing we are forgiven. Talvez você precise então que nós abramos o álbum, uma epístola, atrás de epístola, mostrando as fotos do casamento, daquilo que eu já fiz. There are zero mentions of the phrase ask forgiveness or ask for forgiveness in the Bible. Não há menção em lugar nenhum da Bíblia que diz o seguinte: peça perdão ou peça por perdão. Of course, you find these phrases about a dozen times in the Quran. Veja, você vai encontrar esse tipo de sentença umas 12 vezes no Alcorão. It's a very religious thing to ask for forgiveness, Então é uma atividade muito religiosa o ato de uma pessoa pedir perdão. but it ignores the work of Jesus Christ. Porém, o fato de uma pessoa pedir perdão ignora a obra, o trabalho já realizado de Jesus Cristo. Well, of course, the common question is, what about the Lord's Prayer? E uma pergunta muito comum quando eu digo isso é o seguinte: ué, e o Pai Nosso, como é que fica? We recite it in churches across the world, Nós recitamos esta oração em todas as igrejas no mundo inteiro. but I've noticed that we tend to stop short and we don't recite it all. Mas o que eu noto é que geralmente nós terminamos, recitamos até um certo ponto e não terminamos de fato com aquela oração. Because Jesus says, first of all, he doesn't just say forgive us, but he says, Father, forgive us as we forgive others. Porque Jesus, ele não fala simplesmente nos perdoe, ele fala e nos perdoe assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Can you imagine receiving that type of forgiveness? Agora, você já parou para pensar receber este tipo de perdão? Father, I want you to look at how I forgive others and forgive me in the same way. Pai, eu quero que você veja a forma como eu perdoo os outros e aí o Senhor vai me perdoar da mesma maneira como eu perdoo os outros. And if you're not sure that that's what the Lord's Prayer really means, E se você não tem certeza que isso é realmente o que essa oração significa, all we have to do is keep reading to the end. o que nós temos que fazer então é continuar lendo até o final. The conclusion of the Lord's Prayer says this, A conclusão daquela oração diz o seguinte: For if you forgive others, your heavenly Father will forgive you. porque se vocês perdoarem aos outros, o seu Pai Celestial perdoará vocês. But if you do not forgive others, Mas se vocês não perdoarem os outros, neither will your Father in heaven forgive you. o Pai do céu também não perdoará vocês. And so what we see is a conditional forgiveness. Então nós vemos aqui um perdão condicional. Now, if you read Ephesians 4:32 or Colossians 3:13, Agora, se você ler Efésios 4:32 e Colossenses 3:13, você verá o seguinte: you find the exact opposite taught. você vai ver que exatamente o oposto do Pai Nosso é ensinado. The Apostle Paul tells us to forgive others because we have already been forgiven. O apóstolo Paulo fala que nós devemos perdoar os outros porque nós já fomos perdoados. So why the difference? Então, por que há essa diferença? Because Jesus was teaching desperation before the cross. Porque Jesus, antes da cruz acontecer, na verdade, ele estava ensinando o desespero, levando as pessoas ao desespero. And everyone's heart sank E o coração de todos, então, ficou muito pesado quando eles ouviam aquelas coisas. as they thought that they might receive only the type of forgiveness that they had been giving others. Enquanto eles imaginavam, puxa, eu só vou receber o tipo de perdão com o qual eu perdoei as pessoas até hoje. And then on this side of the cross, Então, neste lado da cruz, nesse lado de cada cruz, digamos assim, Paul is introducing an unconditional forgiveness. ou melhor, do outro lado da cruz, depois da cruz ter acontecido, Paulo então apresenta um outro tipo de perdão, That we have the privilege of sharing with others. que é o perdão com o qual nós temos o privilégio de compartilhar com outras pessoas. Now, you know, there was some forbidden furniture
Where was that? Forbidden furniture in the temple. Havia no templo, então, alguns, digamos assim, alguns tipos de móveis que eram proibidos no templo. And that is because a priest could never be seen sitting down on the job. Então, o que acontecia era o seguinte, durante o seu trabalho ali no templo, o sacerdote jamais poderia se assentar, ele nunca poderia ser visto assentado. The reason God did this E o motivo pelo qual Deus fez que fosse dessa forma is because he wanted the Israelites to constantly be aware that there was more work to be done. é porque Deus queria que os israelitas tivessem consciência de que o tempo todo sempre haveria mais trabalho, mais obra a ser feita. And so you think about what you would have as an impression in your mind if you walked into the temple and saw your priest kicked back in a lazy boy chair saying, "What's up?" Agora imagine você entrar então no templo e você vê o sacerdote sentado ali numa cadeira do papai, daquelas bem confortáveis, todo relaxado lá, e dizendo, e daí, o que está acontecendo? You would think this man has no work to do. Você pensaria, poxa, esse cara não tem nada para fazer. And so God prevented this image for thousands of years. Então Deus fez com que, ou melhor, Deus impediu que essa imagem pudesse ser sequer imaginada por um período enorme de milhares de anos. But you know what Jesus did after he made sacrifice for our sins? Agora você sabe o que é que Jesus fez depois que ele se fez sacrifício pelos nossos pecados? The scripture tells us that he sat down at the right hand of God. A palavra nos diz que ele se assentou à mão direita de Deus. So under the old covenant, every priest was standing daily, continually offering the same sacrifices. Então, debaixo da velha aliança, cada sacerdote ficava sempre de pé, dia após dia, continuamente, oferecendo cada vez mais sacrifícios repetidamente pelos pecados. But when this priest made one sacrifice for sins, Mas quando este sacerdote, Jesus, fez um sacrifício por pecados, he sat down. depois que ele terminou, ele se assentou. Now the question is, E a pergunta que nós fazemos então é, what position are you in em qual posição você está agora with regard to your sins? com relação aos seus pecados? Are you standing up, walking around the kitchen, Martha, Martha, Martha? Você está de pé, andando de um lado para o outro na cozinha como Marta, 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 Trying to get clean and get right? tentando ficar limpo, tentando estar certo perante Deus? Or are you seated with Jesus Christ? Ou você está assentado com Jesus Cristo? We talk over and over about wanting to be like Jesus and think like Jesus. Nós falamos muitas e muitas vezes que nós queremos ser como Jesus, queremos pensar como Jesus. We ask, what would Jesus do? E nós perguntamos, o que é que Jesus faria no meu lugar? Here's what Jesus would do. He would forget your sins. E veja, é isso que Jesus faria. Ele se esqueceria dos seus pecados. If we want the same attitude as Christ, we need to forget our sins and fix our eyes on E Jesus. se nós queremos ter a mesma atitude de Jesus Cristo, nós temos que esquecer os nossos pecados e manter os nossos olhos fixos em Jesus. Hebrews 10:14 says, "By one sacrifice he has made us perfect forever." Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim, por meio de um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, ele nos fez perfeitos para sempre, para sempre. And so we have these perfectionistic tendencies, don't we? Então, todos nós temos essas tendências perfeccionistas, não é verdade? But Hebrews 10 is the solution to perfectionism. Então, Hebreus 10 é a solução para essa atitude perfeccionista. God has made us perfect forever. Deus já nos fez perfeitos para todo sempre. Not perfectly behaved, Não em termos de um comportamento perfeito, but perfectly cleansed once for all. mas perfeitamente limpos e purificados de uma vez por todas. Well, I want to finish our time together in this session by talking about a popular verse. Eu quero terminar essa primeira sessão falando acerca de um versículo muito popular.
And that is 1 John 1, verse 9. E este é 1 João, capítulo 1, versículo 9. You know, this verse says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. Esse texto diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. So the obvious question is, what if we don't confess our sins? Então a pergunta óbvia é, e se nós não confessarmos os nossos pecados? Or what if we forget one? E se nós nos esquecermos de um pecado? You know, you think about this, how many sins have you committed in your life? Então imagine se você pensar assim, quantos pecados eu já cometi na minha vida? Now hold that number in your mind. Agora tenta ter esse número exato, preciso de pecados na sua mente. And then ask yourself, how many of those have you confessed? E aí você começa a pensar, peraí, desses pecados todos que eu já cometi, quais deles eu já confessei? Now that second number is a lot smaller, isn't it? Provavelmente o segundo número será bem menor que o primeiro. So that's a problem. Então para nós isso é um grande problema. If our forgiveness is conditioned on our confession. Se o nosso perdão está condicionado à nossa confissão. But that's not really what 1 John 1:9 is talking about. Mas não é disso realmente que 1 João 1,9 está falando. The context of 1 John 1:9 O contexto desse versículo de 1 João 1,9 is that it is written to people that are denying that sin is real. Porque 1 João foi escrito para pessoas que negavam que o pecado fosse real. And they were called Gnostic philosophers. E eles eram chamados de filósofos agnósticos. And so these philosophers were saying first that Jesus did not come in the flesh. E esses filósofos gnósticos eles falavam o seguinte: primeiro, Jesus não tinha vindo num corpo físico. And then second, they were saying that they have never sinned, never committed any sin. They, the philosophers. E segundo, eles diziam que eles nunca tinham cometido pecado, que eles eram incapazes de pecar. And so what John is doing in his first chapter Então, o que João está fazendo aqui nesse seu primeiro capítulo, is he is fighting Gnostic heresy. ele está lutando contra esta heresia, esse gnosticismo. And So, so gnosticism or agnosticism? just Gnostic. Gnostic, ou seja, gnosticismo, começando com G. And so he begins this chapter saying, we have seen Jesus, we have heard Jesus, we have touched Jesus. Então eles falam, nós vimos Jesus, nós ouvimos Jesus, nós tocamos Jesus. His point is that Jesus did come in the flesh. Então João está dizendo isso, o motivo é porque ele está dizendo, Jesus de fato veio na carne, ele tinha um corpo sim humano. So after he demolishes the idea that Jesus wasn't physical, Então depois que ele demole, destrói essa ideia de que Jesus não tinha um corpo físico, then he attacks the error that sin isn't real. em seguida então ele ataca aquele erro de que o pecado não seria uma coisa real. And he says, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves. E aí João diz, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. That's verse 8. E esse é o versículo 8. And then in verse 10 he says, if we say that we have not sinned, we make God a liar. E ele diz em seguida no versículo 10, se dizemos que não temos pecado, dizemos que Deus é mentiroso. So is this really written to a Christian? Então será que essa passagem foi de fato escrita para um cristão? Is this the prescription for a Christian bar of soap? Será que essa é uma receita, uma espécie assim de sabão cristão para nós? Absolutely not. De forma alguma. It is actually written to someone who is believing that they are sinless and that they've never sinned. Essa passagem não foi escrita para nós, foi escrita para alguém que acredita que não tem pecado algum. Have you ever met a Christian that says they have no sin and have never sinned? Você já encontrou algum cristão alguma vez na sua vida que diz que nunca pecou, que jamais cometeu qualquer pecado? Step 1 to becoming a Christian is saying, Lord, I am a sinner. O primeiro passo em direção, o primeiro passo ao se tornar cristão é justamente admitir, chegar e falar, Senhor, eu sou pecador. And so what John is saying is this heresy needs to stop.
Então o que João está dizendo aqui é o seguinte: essa heresia tem que ser cessada. He says, if we, any one of us, E ele está dizendo então, se nós, qualquer um de nós, will change our minds se nós mudarmos então as nossas mentes, as nossas ideias, and agree with God e concordamos com Deus, and confess our sins, e confessamos os nossos pecados, then God will forgive us and cleanse us of all, and notice that now, all unrighteousness. aí Deus vai nos limpar e nos purificar de toda, e é importante observar aqui, toda a injustiça. And so this was not a prescription for the Christian to do daily. Então, isso aqui não se tratava de uma receita, digamos assim, de algo que um cristão deveria fazer todos os dias. This was an invitation to become a Christian. Na verdade, esse texto aqui de 1 João é um convite para que uma pessoa se torne cristã. And once we come to Christ, we are forgiven and cleansed of all E uma unrighteousness. vez que nós chegamos até Jesus, nós somos limpos e purificados de toda a injustiça. Well, I want to finish with a story about a house that we owned in Indiana. Eu quero terminar contando uma história de uma casa que nós tínhamos no estado da Indiana. There were 3 bedrooms. Haviam 3 quartos. One was the master bedroom, another was a guest bedroom, and the third was my office. Nós tínhamos lá nessa casa onde nós morávamos o nosso quarto do casal, um quarto de visita e um terceiro quarto que era o escritório. Now, my wife kept the guest room very, very clean. Então a minha esposa deixava mantinha o quarto de hóspede sempre bem arrumado e limpo. You could take a white glove and run it down the furniture and have no dirt on your hands. Você podia pôr uma luva branca, passar a mão pelos móveis e você não teria nada de sujeira. But now it's time for confessions. Agora é o momento das confissões. My office was an absolute wreck. O meu escritório era um desastre total. There were boxes and papers and equipment all over the floor. Haviam caixas e papéis e equipamentos por toda parte, no chão, em tudo quanto é lugar. Now I want you to imagine that you're traveling down the hallway of that house. Então eu gostaria que você imaginasse você caminhando no corredor daquela casa And you have a piece of trash in your hand. e você tem, digamos assim, um lixo na sua mão, alguma coisa que você precisa jogar fora. And you're ready to toss it somewhere. E você está pronto para jogar aquilo em qualquer lugar. Where are you going to toss it? In the guest room or in my office? Aonde é que você jogaria aquele lixo? No quarto de hóspedes ou no meu escritório? Oh, in my office? Thanks a lot. No meu escritório? Puxa, muito obrigado. But of course you would. Why? Here's the thinking. Mas é claro que você jogaria no meu escritório. E este é o motivo. It's already dirty. Why not put one more on the pile? Já tá imundo esse lugar, já está muito sujo. Por que não jogar mais uma sujeira lá? Now, imagine a sinful thought walking down the hallway of your mind. Agora imagine um pensamento pecaminoso andando pelo corredor da sua mente. The question is, which room are you? A pergunta agora é a seguinte: qual daqueles 2 quartos é você? Because if you're that dirty room, Porque se você continua sendo aquele quarto sujo, cheio de tranqueira, then why not just add one more sin on the pile? por que então não simplesmente acrescentar mais um pecado na pilha que já está lá? But if you're that clean room, then this sinful thought just doesn't fit. Mas se você é aquele quarto limpo, esse pensamento pecaminoso simplesmente não vai se encaixar naquele ambiente. People worry about the message of total forgiveness. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas com essa mensagem do perdão total, absoluto. But God did it for a reason. Mas Deus nos deu essa mensagem por um motivo muito claro. As we see the work of Christ À medida em que nós consideramos a obra de Cristo and realize how clean we are, e começamos a perceber o quão limpo nós somos e estamos, then we see that sin just doesn't fit. nós então começamos a perceber que simplesmente o pecado já não se encaixa mais nas nossas vidas. 2 Peter 1:9 names a lot of godly qualities. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele fala de várias qualidades de Deus. And it says that if we lack these qualities, E diz assim, aquele que não tem essas qualidades, then we have forgotten our purification.
são aqueles que esqueceram-se da sua purificação. We think that we are the sum total of our past. Nós pensamos muitas vezes que nós somos a soma total do nosso passado. But God has forgiven us and given us a new identity, Mas Deus já nos perdoou e já nos deu a cada um de nós uma nova identidade. the clean room. Então nós somos agora esse quarto limpo. And then he tells us that we are dead to sin and not made for it. E aí ele nos diz que nós estamos mortos para o pecado e que nós não fomos feitos para o pecado. Are you celebrating the total forgiveness you have in Jesus? Você está celebrando, comemorando o perdão total que Deus já te deu em Cristo Jesus? Or are you asking over and over for what you already have in him? Ou você continua pedindo vez após vez por aquilo que você já possui em Cristo? Let's give thanks to God for this new covenant Então vamos ser gratos a Deus por esta nova aliança and this new type of forgiveness. e este novo tipo de perdão. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, we thank you for Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus. He is our priest, Ele é o nosso sacerdote and there is no place for the old covenant. e não há mais lugar para a velha aliança. He is our new priest, Ele é o nosso novo sacerdote and there is a new way e há uma nova maneira and a new type of forgiveness. e um novo caminho e um novo tipo de perdão. We choose Nós escolhemos agora to sit down with him nos assentarmos com Ele and rest in Jesus Christ, e descansarmos em Jesus Cristo. not asking over and over, E não vamos continuar mais pedindo vez após vez, but thanking you mas agradecer o Senhor that as you said on the cross, que da forma como o Senhor disse na cruz, it is finished. está consumado, está terminado. We believe it was a wonderful work, Nós acreditamos que foi uma obra maravilhosa and we celebrate it. e nós celebramos e comemoramos essa obra. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Well, I want to thank you for spending some time with me, and also want to thank Willie for translating, and we'll continue with a session 2 and a session 3 coming up. Eu quero agradecer você por estar esse tempo conosco, eu quero agradecer o Vili por traduzir para mim, e logo voltaremos com a sessão 2 e depois a sessão 3.